Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos em Cristo. Graça e paz. Com alegria vos saudamos. Contente por, mais uma vez, podermos estar reunidos em torno da palavra de Deus, louvando o Senhor, ajudados sempre pelo Espírito Santo, que sem Ele nós não podemos efetivamente fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero compartilhar convosco um texto muito importante, muito adequado para a nossa edificação. Um texto que se encontra segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, ou conforme, seguiu o exemplo do pai, conforme, segundo fizera Amazias, seu pai. Ele propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões de Deus. E naqueles dias, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu, guerreou contra filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabiné e o de Asdod, edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, cujo nome se espalhara, a fama, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado extremamente forte, cresceu como rei, seu exército, seu poder, sua glória. Ele se tornou forte, extremamente forte. Uzias também edificou torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, na porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. E o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder.
para ajudar o rei contra os inimigos. Para eles preparou Uzias, para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. E divulgou-se a sua fama, até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas quando, havendo-se já fortificado, o seu coração se exaltou para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso, não é a tua função, não é a tua posição perante o Senhor, mas sim os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ofício, para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra, da parte do Senhor, Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. E ao indignar-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, na frente dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, e até mesmo ele se apressou em sair, visto que o Senhor o feriu. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, pelo fato de ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Certamente, para mim, pelo menos, uma das histórias mais impressionantes no que diz respeito à dualidade, à ambiguidade, ao extremo, em dois aspectos do coração de um homem, que é ele, o rei, e ao mesmo tempo, essas duas extremas atitudes da parte de Deus. É uma lição, talvez a lição mais marcante, uma das lições mais eficazes, no sentido de nos alertar, no sentido de nos admoestar. O cuidado que a gente deve ter no sentido de saber administrar em nosso coração as bênçãos que o Senhor nos concede, a ajuda que recebemos de Deus. Uzias, é impressionante a maneira como o texto inicia dizendo da sua dedicação, da sua entrega, da sua busca, do seu desejo de conhecer Deus, aprender de Deus, a palavra de Deus, ajudado certamente um profeta. Esse Zacarias era um homem entendido de visões, provavelmente um profeta. Isso na sua idade
já saindo de uma adolescência, ele era um jovem de 16 anos. É impressionante como o coração desse homem muda, não obstante tudo aquilo que o Senhor fez por ele. Era impossível alguém não ter a consciência, vivendo o que viveu Uzias, e não perceber que ele foi tão somente ajudado, por mais que ele pudesse ter se empenhado, por mais que ele pudesse se dedicado no seu trabalho, nos seus afazeres de rei, mas é evidente, a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado. Você nunca viu Deus falar, a Bíblia fala isso sobre Davi, por exemplo. A gente vê Deus ajudando Davi com Davi, mas a Bíblia fala que ele foi maravilhosamente. E quando começa-se a ler a história desse rei, a gente sente uma alegria tão grande, mas quando a gente vê o fim, e para mim, o mais impressionante, uma das coisas mais impressionantes nisso aqui, nessa história, é que ele termina os seus dias. Eu não sei quantos anos ele foi acometido dessa lepra, mas ele foi excluído da casa do Senhor. Ele passou a morar numa casa separada e ele morreu leproso. O impressionante é o fato de ele não ter voltado ao seu estado primeiro, dele não ter sido curado. Muito seguramente, muito certamente, porque ele também não se arrependeu da sua rebeldia. Eu posso afirmar com quase toda certeza, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a atitude de outros reis que fizeram coisas muito piores do que ele fez. Muito, mas muito. Quando você olha a história do rei Manassés, filho do rei Ezequias, um rei que foi feiticeiro, agoureiro, entregou os filhos para serem sacrificados a deuses estranhos, era adorador de Baal, era bruxo, desencaminhou a nação, e ele foi levado em cativeiro como penalização, como penalidade da parte de Deus. Ele foi disciplinado, ele foi levado, ele foi exilado. No livro de Reis não fala, mas no livro de Crônicas fala. E ele se humilha. Manassés se humilha. E com tudo aquilo que ele havia feito, Deus trouxe ele de volta e devolveu a sua glória. O pior rei da história de Israel. E quando a gente olha para Uzias, eu só posso, Deus me perdoe se eu estou enganado, mas eu só posso supor uma coisa. Esse homem, ele não se arrependeu. Por isso ele permaneceu leproso até o fim da sua vida. A Bíblia diz que ele foi ajudado por Deus, e não simplesmente ajudado, mas ele foi maravilhosamente ajudado. A sua fama, irmãos, ela foi muito longe. Pela sua glória, pela sua riqueza, pelo seu poder, pelas suas obras, pelos seus empreendimentos, foi muito longe. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Por quê? Porque ele foi um homem muito especial, porque ele foi um homem que fez muitas coisas? Não, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Então a Bíblia deixa bem claro, e isso entendo que para o nosso ensino, né, que esse homem, ele alcançou o que ele alcançou simplesmente porque ele foi ajudado por Deus. Ele foi ajudado de uma maneira extraordinária. Deus o ajudou. Muito embora a Bíblia fala que o seu exército, eles faziam as guerras com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos, mas nós sabemos, e a Bíblia fala, que realmente foi Deus quem o ajudou. E por que Deus o ajudou? É quando a gente olha para a primeira fase da sua vida. Ironicamente, quando ele era jovem.
quando ele era ainda puro, quando ainda seu coração não tinha se contaminado, né, com o sucesso, com a fama, com o poder. E mais, eu entendo que Uzias, ele de coração resolveu buscar Deus. Ele não fez isso de uma maneira interesseira. Hoje, acho que o pastor Nel falou sobre a questão de barganhar com Deus, né? De ofertar para receber. Infelizmente, né? Existe hoje em dia muito disto, graças a Deus, acho que não é o nosso caso, né? De estimular as pessoas a, de alguma forma, buscarem Deus com a garantia de que serão honrados, que serão abençoados. E muitas vezes nós, sem querer, nós poderemos estar induzindo as pessoas a estarem buscando a igreja, a estarem buscando Deus, simplesmente com a intenção de receberem algum benefício, porque é Deus, porque Deus é bom, porque Deus é abençoador. Eu não entendo que aconteceu isso com Uzias. Muito embora ele, muito provavelmente, deve ter sido aconselhado pelo seu mentor, que acredito que era Zacarias. Nos dias de Zacarias, ele buscou conhecer Deus, e certamente um dos conselhos desse profeta foi que ele deveria estar buscando Deus. Mas ele fez isso, entendo, de coração, né? Ele buscou Deus. A Bíblia diz no versículo 5 que Deus o ajudou, né? Ele ajudou, porque ele evidentemente buscou Deus. Diz assim: propôs-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, e que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No versículo 7, novamente diz: Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E no versículo 15 termina dizendo que ele foi maravilhosamente ajudado. Então, Deus evidentemente o ajudou. E Uzias não foi diferente, como foi, por exemplo, com Davi. Davi foi um grande rei, e ele testificava, ele testemunhava, e no Salmo 54:4, ele diz que eis que Deus é o meu ajudador, no Salmo 54, verso 4. E Deus é aquele que sustenta a minha vida, o testemunho de quem tem a consciência de que Deus o ajudou. Davi nunca perdeu essa consciência. Tudo aquilo que Davi alcançou, e ele guardava em seu coração, né, essa certeza de que ele foi ajudado por Deus. Foi isso que ele falou para Saul quando teve que enfrentar, por livre e espontânea vontade, ele foi enfrentar o gigante, e as pessoas diziam que ele não poderia fazer isso, que ele não teria condições de enfrentar esse desafio. Ele disse: olha, Deus me livrou, né, do leão, me livrou do urso, me entregou, né, eu matei o leão e eu vou matar esse incircunciso, né. Então, Davi, muito embora fosse um homem corajoso, mas ele tinha a consciência de que Deus o ajudava e que Deus o ajudou, né? Isaías 41:10, nós vemos Deus falando sobre o seu desejo de ajudar, de estar junto dos seus servos. Isaías 41:10, talvez um dos textos mais lidos e um dos textos mais pregados, né? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, né? A palavra de Deus, ela testifica a ajuda de Deus. Por isso o autor aos Hebreus, também lá no capítulo de número 13, Hebreus 13 e verso de número 6, diz assim, 13:6, assim afirmemos confiantemente,
o Senhor é o meu auxílio e não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, a consciência e o testemunhar de que aquilo que nós possamos alcançar, ou já tenhamos alcançado, tão somente ou exclusivamente porque Deus nos ajudou. A Bíblia diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós seremos tentados a supor que aquilo que a gente alcançou, que aquilo que a gente conquistou, deva-se exclusivamente ou predominantemente pelo nosso esforço, pelo o nosso empenho, pelo nosso talento, pela nossa capacidade. É um perigo quando a gente começa a olhar muito para os resultados daquilo que fazemos e como sendo exclusivamente um resultado daquilo que a gente fez, do esforço que a gente empenhou, e a gente perca aquela inocência e aquela consciência linda de que nós somos porque Deus nos ajudou, porque Deus é a nossa ajuda, porque Deus nos sustenta. E eu acho que Uzias, durante muito tempo, ele guardou em seu coração essa consciência. E acho que quanto mais ele era abençoado, mais ele procurava conhecer de Deus. Não sei se a Bíblia não fala se ele começa a entrar num caminho de desviar-se de Deus, talvez pela falta agora ou ausência de um homem que pudesse lhe aconselhar. É importante a gente ter pessoas ao nosso lado para nos aconselhar. Não é coincidência o fato da Bíblia dizer que ele propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias. Nos dias, quer dizer, enquanto Zacarias viveu. Então, enquanto ele teve ao seu lado a oportunidade de conversar, de ser instruído, de ser mentorado, por esse profeta, ele prosperou nessa carreira de conhecer, de buscar Deus. E a sua consequência, evidentemente, foi ter sido ajudado por Deus. Então, Deus o ajudou certamente porque ele propôs isso em seu coração. E torno a dizer que essa busca não deve ter sido por causa dos benefícios que ele poderia alcançar. Entendo que talvez por ser um moço jovem ainda, e ele realmente, no seu coração, ele desejou essa busca e se aproximar-se de Deus. Nessa situação toda, tem uma coisa que me chama muito a atenção. O texto ele é muito rico em surpresas, A gente fica um pouco perplexo pelos extremos das coisas, como acontece, mas eu me pergunto assim, puxa vida, quando esse homem começou a buscar Deus, quando ele começou a se dedicar, ou esse jovem, e Deus começou a o abençoar, eu acho que por conta disso, certamente, com toda certeza, Deus sabia que lá na frente ele ia falhar. Porque senão não seria Deus. Não sei se eu me faço entender. Eu quero dizer o seguinte, quando esse homem ou quando esse jovem começa a buscar Deus, estudar a palavra de Deus, aconselhar-se com homens de Deus, proceder como um homem de Deus, e Deus retribui essa atitude dele, desinteressada, simplesmente por querer se apegar a Deus, eu entendo que Deus, por ser Deus, ele via, talvez 10, 20 anos na frente, esse homem falhar, esse homem se exaltar, e esse homem querer ocupar uma posição para a qual ele não foi chamado, que seria fazer a vez de um sacerdote, sendo ele rei, tão somente. Mas mesmo assim Deus o abençoou, diferentemente de mim. Tenho certeza, eu não sei dizer você, irmão? Eu não posso avaliar você. Mas eu seguramente, se eu tivesse alguém comigo, ao meu lado, que se mostrasse fiel a mim, que trabalhasse, se esforçasse, me ajudasse, com certeza
de coração eu retribuiria. Como faço, evidentemente, com pessoas que estão ao meu lado. Né? Eu procuro, né, dentro da minha possibilidade de retribuir. Mas se de alguma maneira eu recebo uma informação, seja lá de onde for, digamos que Deus me revelasse, se olha, essa pessoa que está te servindo agora, que se apresenta a ser uma pessoa fiel, que se mostra a gostar de você, né, essa pessoa vai te trair. Essa pessoa ela vai te desapontar. Ela vai voltar as costas para você. E isso vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos, sei lá. Eu tenho certeza que eu não retribuiria. Se eu tivesse a certeza de que lá na frente essa pessoa iria se voltar contra mim. Deus é diferente de nós. Porque se Deus fosse como nós somos, né? Acho que ninguém em sã consciência, antevendo um ato de traição, um ato de rebeldia, né? Porque de certa forma ele se voltou contra Deus, claro, no final da sua vida. Mas mesmo assim Deus o abençoou. Deus sabia que Salomão ia, no final da sua vida, se prostituir espiritualmente, se entregar à idolatria por causa da influência das suas esposas, o que ele já fez errado, porque ele casou com mulheres com as quais ele não podia casar. Mas enquanto ele mostra esse coração, né, de querer agradar a Deus, não sei se você sabe, Salomão também foi levado a rei, ainda era jovem. Isso me chama a atenção, né? Quando se é jovem, quando se tem um coração mais puro, e se mostra essa sinceridade com relação a Deus, o desejo realmente de ter comunhão com Deus, e aí vem as consequências, né? As bênçãos, né? Deus honrando o nosso amor a Ele, o nosso apego a Ele. Mas depois não sabemos administrar as bênçãos. Salomão, diante de uma pergunta feita por Deus, e diz: Salomão, o que você quer? Você pode fazer um pedido para mim que eu vou te conceder. Seja lá o que for, você pode fazer. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu honra, não pediu a morte dos seus adversários, dos seus inimigos. Ele pede que Deus lhe dê sabedoria, porque ele tinha temor de Deus, e ele sabia que para governar o povo de Deus, ele precisaria de sabedoria. Então, não era uma vaidade de Salomão. Alguém jamais poderá supor que houve vaidade no coração de Salomão nesse momento quando ele pede sabedoria. Ele queria ser o bambambam, o entendido. Não, ele tinha temor de Deus. Ele sabia que para dirigir este povo, para governar esse povo, que era o povo de Deus, um povo grande, e ele sendo jovem, então esse temor o leva a ele pedir sabedoria. Mas quando ele se tornou rico, quando ele se tornou poderoso, quando ele se tornou grande, ele incorreu em erros também. O que ele não podia fazer, ele começou a fazer. Ele começou a multiplicar o número de cavalos, que a lei proibia. Ele começou a casar com mulheres pagãs, mulheres gentis, das nações. E ele também errou. E ele começa a decair cada vez mais. E o fim de Salomão é dramático também. Isso para nós é importante, porque na nossa vida a gente encontra pessoas no nosso caminho que tiveram a mesma atitude. Você se lembra de pessoas que quando começaram muitas vezes até uma carreira dentro de um ministério, né, profissionalmente quando começaram, tinham uma atitude, tinham uma maneira, e quando tiveram a oportunidade de crescerem, de se tornarem fortes, o coração dessas pessoas, de muitas pessoas que nós conhecemos, se exaltou. Nós tivemos casos bem próximos de nós, de pessoas que hoje estão sofrendo amargamente, porque um dia exaltou-se o seu coração. E lembramos do tempo em que as pessoas eram simples, que buscavam Deus com todo o fervor, que eram apaixonadas por Deus, mas perderam isso. Não compete a mim, não compete a você tentar explicar como é que o coração pode mudar assim, desta forma. A verdade é que o coração de Uzias, ele mudou, né? Uzias, ele foi abençoado por Deus porque ele fazia o que era reto.
né? Mas ele fazia o que era reto não para ser beneficiado, ele fazia o que era reto porque ele tinha temor de Deus, porque ele queria agradar a Deus. Certamente o seu mentor o orientou nisso. Faça e agrade o coração de Deus, se agrade de Deus, busque Deus. E a Bíblia diz no versículo 4 que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então ele buscou Deus, quis se inclinar para Deus de todo o seu coração, fazia o que era reto, e a consequência inevitável foi ele ter sido abençoado como talvez nenhum outro rei foi. Talvez Salomão, a nível de glória, porque Deus glorificou esse rei. O Salmo 91 é o meu salmo predileto. Um dia talvez eu diga para você por que esse salmo é o meu salmo predileto. No meio de tantos salmos, né? E isso bem no iniciozinho da minha conversão, uma certa noite, bem no comecinho da minha carreira, né, Deus me falou de uma maneira inusitada a mim, à noite, e eu nem conhecia, nem sabia, nunca tinha lido o Salmo 91, foi bem no comecinho mesmo. E eu me lembro que eu peguei o telefone no dia seguinte, liguei para a pessoa que tinha me evangelizado, uma pessoa que morava em Blumenau, amigo nosso. Eu disse, escutei uma voz essa noite, eu só escutei dizendo assim para mim, Salmo 91. E ele começou a rir do outro lado, porque já era uma pessoa que já conhecia a palavra de Deus. Disse, Deus está dando essa palavra para você. E até hoje eu guardo no meu coração, dentro de todos os textos sagrados, todos os livros, os capítulos, os versículos, o Salmo 91 ele tem uma coisa muito forte, eu tenho uma coisa muito forte com o Salmo 91. Acho que Deus realmente falou naquela época e muitas das coisas na minha vida têm se cumprido em função disso daí. Mas tem um versículo do Salmo 91 que fala justamente a realidade de Uzias, que é o 14. Né? Então, no Salmo, nós vemos Deus falando, né? Pela boca do salmista, mas como Deus falando. E Deus diz o seguinte no verso 14 do Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, não com interesse, não com segundas intenções, porque a mim se apegou com amor, Deus falando para o seu servo, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. O glorificar aqui, irmãos, é o que Salomão recebeu, o que Davi recebeu, e no caso também o rei Uzias também recebeu, né? Essa glória, os presentes, né? A fama, tudo isso, né? Tudo isso foi consequência de um coração voltado para Deus com sinceridade, né? Com desejo. A Bíblia diz, deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas é totalmente diferente da pessoa que, recebendo essa instrução ou essa palavra, vai de alguma forma tentar se dedicar a Deus com o objetivo, com o propósito de simplesmente ser recompensado, né? É aquela busca interesseira. Isso acontece muito nas relações humanas, né? Na relação entre as pessoas. Alguém que se aproxima de outra pessoa e de alguma maneira se mostra dedicado, se mostra fiel, se mostra esforçado, porque sabe que com isso ele há de ser recompensado. Mas muitas vezes, depois de ter recebido a recompensa, depois de ter sido ajudado, ter sido presenteado, de ter sido beneficiado, porque mostrava uma aparente dedicação e um apego, né? Depois vira as costas e muitas vezes trai, né? Isso nas relações humanas é comum, né? A busca, a aproximação e querer agradar
com interesse. Com Deus não funciona, irmão. Quando a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do coração. Quando a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Ele não está falando de um jogo, de uma barganha, de uma troca, como muitas vezes, hoje, infelizmente, se quer apresentar. Nós estamos falando, a Bíblia está falando de pessoas que se apaixonam por Deus, que se voltam para Deus, independentemente do que ele possa receber. Quem se volta para Deus com essa disposição de coração, seguramente será recompensado, porque senão a Bíblia estaria mentindo. A Bíblia diz que ele o ajudou. Deus ajudou Uzias. E no que ele ajudou? A Bíblia também diz no que ele ajudou. Versículo 6 diz que ele saiu, guerreou, em continuação ao 5, onde diz que Deus o fez prosperar, né? Nos dias em que ele buscou, Deus o fez prosperar, no 5. Aí na continuação, você entende que isso é uma consequência do benefício que Deus lhe proporcionou, né? Da bênção que Deus lhe concedeu. Quer dizer, ele deu condição de sair e guerrear contra os filisteus, quebrando o muro de Gate, de Jabiné, de Asdod, né? Aí no versículo 7, Deus torna a dizer, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Ou seja, Deus os ajudou nas guerras. Trazendo para o nosso contexto, o que nós podemos comparar essas guerras que os reis tinham, né, e precisavam, ele precisava e Deus o ajudou, as nossas guerras, as nossas lutas, né? Nós podemos contar com a ajuda de Deus nas nossas lutas e nas nossas guerras, nas nossas tribulações. Nós não temos a experiência que aqueles povos tinham na época, especialmente os reis, né, os exércitos, mas nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas guerras, nós temos as nossas adversidades. E seguramente, se nós amamos o Senhor, e se nós estamos apegados ao Senhor, como diz o Salmo 91, de coração, seguramente nós podemos contar com a ajuda de Deus. Nós podemos contar com a bênção de Deus. Nós podemos contar com a ajuda de Deus nos nossos afazeres, nos nossos empreendimentos. Por que eu digo isso para você? O Salmo 1, Salmo número 1, e versículo de número 1, é o início, é o começo, é o primeiro salmo. E ele fala sobre a bem-aventurança justamente daqueles que se apegam à palavra de Deus. Apegar-se à palavra de Deus e meditar nela implica em, evidentemente, viver a palavra, não ser mero ouvinte, né? Mas viver a palavra, praticar a palavra. E o Salmo também fala sobre essas consequências. Quando eu falo aqui nos empreendimentos, nos projetos, né? Que foi o caso de Uzias, ele fez muitas coisas, ele fez armas, ele construiu torres, ele cavou fontes, ele plantou, né? Ele era amigo da agricultura. Em tudo isso a gente via a bênção de Deus. Diz assim o Salmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Para que ele medita, irmão? Porque se fosse somente para conhecer o texto, a letra, bastaria simplesmente ler. Mas por que ele medita? Por que a necessidade de meditar? Justamente aí mostra uma motivação. Quem medita na palavra é porque seguramente deseja viver a palavra e ele deseja entender como ele possa aplicar isso na sua vida. Isso é meditar na palavra. Então está aqui embutido uma atitude de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus e ser obediente à sua palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Consequência, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folha não murcha. E tudo quanto ele fizer, e tudo quanto ele empreender, será bem-sucedido. Né? E assim foi com o rei Uzias. Tudo que ele fazia, versículo 9, ele edificou torres, né? Na porta da esquina, na porta do vale, na porta do ângulo, e fortificou, fez muralhas, né? Edificou as torres no deserto, cavou muitas cisternas, tinha muito gado, né? Tinha lavradores, vinhateiros, era amigo da agricultura, tinha um exército, fez armas para esse exército, fez máquinas, irmãos, né? Aquelas máquinas enormes de lançar pedra. Esse rei fez muita coisa, justamente porque Deus o abençoou. Para a sua ruína e para a sua... e esse acho que é o ponto mais importante da mensagem, que nos serve. Né? Exatamente quando ele se tornou extremamente forte, famoso, temido pelos outros reis, pelas outras nações, ele recebia presentes, né? Certamente recebia, ele imputava imposto sobre outras nações. A Bíblia diz que depois dele haver se fortificado, versículo 16, o seu coração se exaltou. E a pergunta é, por que o seu coração se exaltou? Por quê? A Bíblia não está dizendo que ele... a Bíblia não deixa claro, mas a gente pode presumir, né? Por que nós podemos dizer e por que a Bíblia diz que ele se exaltou no momento em que ele vai fazer uma coisa para a qual ele não foi chamado para fazer? A Bíblia não diz que ele começou a se gabar de tudo o que tinha conquistado. Não é essa a situação. Interessante. Não foi o caso, por exemplo, como no caso de Nabucodonosor, que se gabava por tudo aquilo que ele havia construído, por tudo aquilo que ele havia feito. Acho que não foi o caso de Uzias ter se esquecido que tudo o que ele conquistou foi por causa de Deus, com a ajuda de Deus. Mas eu acredito que, justamente por ter sido muito abençoado por Deus, ele pode ter, de alguma forma, recebido em seu coração uma semente venenosa, né? Uma seta, e ele provavelmente acolheu, no sentido de que se achava especialíssimo, acima das pessoas. E tanto era ou estava acima das pessoas que ele foi abençoado por Deus. Talvez isso pode ter acontecido. Eu acho que não é o caso dele ter se esquecido. Sabe, ele disse, não, Deus, não foi Deus que me ajudou, não. Fui eu mesmo, foi a minha força, foi meu trabalho. Eu acho que não foi isso. Eu acho que Deus o abençoou tanto. E a bênção de Deus foi tão evidente sobre ele, que ele deve ter se considerado e ter se colocado acima da própria lei. O que a lei dizia? A lei dizia que ele não poderia fazer isso. Ele foi repreendido, você vê no texto que nós lemos, ele foi repreendido pelos sacerdotes. Os sacerdotes disseram, você não pode. Os sacerdotes falaram para o rei. Porque ali dentro do templo eles tinham autoridade. A autoridade era deles. Você não pode fazer isso, Uzias. Você está fazendo errado. Ele se indignou contra os sacerdotes. Tipo assim, quem que vocês pensam que vocês são? Vocês não sabem quem eu sou? Eu sou o rei Uzias, o grande ungido do Senhor. Quem na terra foi mais abençoado do que eu? Eu posso fazer e pronto. Né? A exaltação foi nesse sentido. E isso é muito comum a gente ver, né? Especialmente nos nossos dias. De pessoas que, de alguma forma, isso é um pouco incompreensível, é difícil a gente conjecturar e buscar as razões de alguém que inicia muitas vezes uma vida, uma caminhada, né? Com humildade, com dependência de Deus,
buscando Deus, voltado a Deus, e que depois de ser abençoado, começa a se colocar acima das pessoas. Eu acho que o verdadeiro servo de Deus é diferente. Me perdoe os irmãos se não é assim que sucede com você, mas eu entendo que quanto mais eu sou abençoado, e quanto mais eu vejo a mão de Deus me favorecendo, mais humilde eu devo ser. Porque é o reconhecimento evidente de que o que eu conquistei, o que eu alcancei, não foi propriamente pelo meu mérito, não foi propriamente pela minha capacidade, pelo meu esforço, pelas minhas habilidades. Eu acho que quem não tem a consciência de que tudo que conquistou e alcançou não foi com a ajuda de Deus, tem mais é que se gabar mesmo. Se essa pessoa não tem a consciência de que foi Deus que o ajudou, que foi Deus que estendeu a mão sobre a vida dele para o fazer prosperar, em qual seja a área da sua vida, se ele acha que ele alcançou isso tudo sozinho, o que ele tem mais a fazer? Ele tem que se gabar mesmo. Agora, se eu tenho a consciência de que o que eu sou, do que o que eu tenho, foi Deus que me deu, então eu tenho que me humilhar. Eu sempre digo para Deus que a nossa única parcela nisso tudo, irmãos, quando a gente reconhece a bênção de Deus na nossa vida, é uma só. A nossa parcela é alegria e gratidão. Só. Jamais podemos nos colocar acima das pessoas, porque Deus nos abençoou. É muito comum e é muito perigoso quando se vem de baixo. Eu não sei se a felicidade, o privilégio, quando eu já era um adolescente, meu pai já tinha uma condição favorável. Meus irmãos mais velhos passaram mais dificuldade. Mas eu, principalmente filho caçula, então eu sempre tive alguns privilégios, muitos privilégios, eu acho, como filho caçula. Meu pai já tinha uma condição, Então sempre fui acostumado com alguns privilégios. Então isso nunca mexeu com a minha cabeça, Mas eu acho perigoso, principalmente quando muitas vezes se vem de baixo, e se torna uma pessoa de projeção, de exposição, uma pessoa conhecida, uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, de o coração se exaltar, de esquecer a sua história, de esquecer o seu passado. Agora, você imagina quando isso se dá ainda com a ajuda de Deus. Quando nós alcançamos uma posição por pura, como uma pura consequência da ajuda de Deus, do socorro de Deus, da bênção de Deus. Que não seja esse o nosso caso, que não seja esse o seu caso. Que não seja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que a gente possa cada vez mais ter essa consciência de que a ajuda de Deus é o fator determinante e que a gente possa olhar sempre para Deus. E quando nós fizermos dessa forma, será muito difícil a gente se colocar acima dos outros. Será muito difícil. Eu não sei se você tem essa experiência. Às vezes eu passo na rua e eu vejo alguém trabalhando num trabalho modesto, num trabalho simples, e eu vejo o esforço da pessoa, a garra da pessoa, o empenho da pessoa, e fazendo aquilo com toda a humildade, aquele serviço. E muitas vezes a pessoa permanece naquela condição. Eu não sei se você já teve essa experiência, está dentro do carro, você olha para o lado, você vê alguém fazendo alguma coisa e você se sente envergonhado. Eu já senti isso algumas vezes. Sabe, de reconhecer as coisas que eu tenho, que Deus me deu, que foi exatamente por pura graça. Então jamais eu posso desconsiderar uma pessoa
que está próximo a mim, porque no conceito das pessoas talvez ele seja menor do que eu, tenha menos do que eu. Isso deve gerar tremor dentro de mim, isso deve gerar temor dentro de mim. Né? A consciência de que Ele é o meu ajudador, de que eu alcancei as coisas que eu alcancei só porque Ele fez isso por mim. Que Deus nos livre, amado. Que Deus nos livre de entrarmos num caminho, né, de soberba. Eu já conheci muitas pessoas, e isso me deixa tão triste. Tantas pessoas que passaram até por mim. Eu digo para você, como pastor, irmãos. Pessoas que passaram pela minha vida e que eu tive o contato dos primeiros dias, dos primeiros anos de conversão, e era um coração apegado a Deus, temente a Deus, reconhecendo a dependência de Deus, e depois de ter alcançado alguma coisa, o coração se exaltou. E via de regra, a Bíblia se cumpre, é para a ruína, é para a queda. E se não houver um arrependimento genuíno, permanecerá naquela condição. Eu acredito que foi o caso de Uzias. É triste. A gente fica triste quando a gente percebe que um homem que fez tudo isso, que foi maravilhosamente ajudado. Meu Deus, a gente olha esses textos, a gente entra num êxtase de ver realmente a mão de Deus sendo com ele, ele fazendo tantas coisas, e depois ele terminar os seus dias leproso, simplesmente porque ele se exaltou. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Deus ama os humildes, sabe, irmão? Deus ama os humildes. E Deus abomina os prepotentes, os arrogantes, os soberbos. Isso não tem nada a ver com posição social. Porque às vezes as pessoas se iludem em achar que uma pessoa que é muito rica seja uma pessoa muito arrogante e orgulhosa. Às vezes ele tem um coração menor do que aquele que é um catador de lixo na rua, que está fazendo um trabalho mais simples, mas o coração dele às vezes é muito mais orgulhoso. Deus se agrada dos humildes. E mais, amado, Deus conhece o teu coração e Deus conhece o meu coração. Deus conhece os humildes. Deus conhece os seus servos. Deus sabe quem o busca porque o ama. Deus sabe quem o serve porque se alegra em servi-lo. A este seguramente bênção sobre a vida será certa. Mas também sabe Deus aqueles que o buscam por interesse. Infelizmente a nossa geração, e não culpo o povo, eu culpo muitas vezes nós líderes, até por interesse próprio, em induzirmos as pessoas aos erros. Jesus Cristo um dia entrou dentro do templo, e ele preparou um chicote, e ele começou a derrubar as mesas dos cambistas, e expulsar aquelas pessoas, e ele diz, vocês transformaram essa casa de oração, num lugar de ladrões. Pessoas que estavam no templo para comprar, e pessoas que estavam no templo para vender. Você acha que hoje, não vou dizer em grande parte, eu posso até estar pecando se eu dissesse, mas que existe em alguns lugares, né, um interesse de negociação. Você dá e você recebe. Deus não negocia com ninguém. Deus se agrada daqueles que se apegam a Ele, daqueles que amam Ele. E muitas vezes, irmão, aquele que muito tem, a ele será dado, porque permanece o coração ainda que agrada a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que até pouco tem, o pouco que tem, lhe será tirado. E Deus não é injusto. Fica a lição de Uzias para nós. Esse homem que nos traz o exemplo positivo e o exemplo negativo.
A primeira parte da vida dele é um exemplo positivo que nós devemos seguir. Devemos pedir a Deus para que o nosso coração se apegue a Ele com sinceridade, de coração. Mas longe de nós esquecermos os seus benefícios, né? Como disse Davi, olha, jamais esqueça, ó alma, de nenhum dos seus benefícios. Jamais esqueça. Querido Deus e Pai, a Tua palavra nos adverte, a Tua palavra nos ensina. A minha oração, Pai, como pastor, é que sinceramente, todos nós possamos, influenciados e transformados pelo Teu Espírito, estamos falando de um novo coração, um coração que se apegue a Ti. Um coração que Te adore pelo que Tu és, e não pelo que Tu fazes, ou por aquilo que Tu possas dar ou retribuir. Não existe, Senhor, absolutamente nada melhor, porque Tu mesmo dizes, do que amarmos o Senhor, do que buscarmos o Senhor, do que termos a Sua paz, do que desfrutarmos da alegria do Teu Espírito Santo, do que termos em nosso coração a certeza da salvação e desta filiação. Não existe coisa melhor, Senhor, independentemente de estarmos sendo provados e estarmos em plena tribulação, percebermos em nosso espírito, através do Teu Espírito, o amor que tens por nós. Que o Senhor nos leve ao nosso coração se apegar com amor ao Senhor. Nós não precisamos pedir recompensas, porque a Tua palavra diz que uma coisa traz a outra. Porque és Pai, porque és gracioso, porque és bondoso. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada filho, cada filha. Que essa palavra, Senhor, nos seja para advertência. Em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti, Papai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, para que o nosso coração seja guardado. Que o nosso coração não se apegue àquilo que Tu nos dás. Que o nosso coração não se esqueça jamais do fato de que tudo que somos ou que temos, somos e temos porque Tu assim fizeste. Como sempre te digo, Deus, que o único sentimento como consequência dessa consciência seja tão somente a alegria, a gratidão e um coração humilde, reconhecendo que Tu fizeste mais do que nós merecíamos. Aliás, é isso mesmo, Deus. Que nós tenhamos a consciência de que não somos merecedores. E se o Senhor nos deu, o Senhor nos ama. Aleluia, Pai. Nós Te agradecemos por esta noite, por esse momento, por este tempo, por esta palavra ministrada ao nosso coração. E como pastor desta igreja, eu Te peço que Tu abençoes, sim, cada filho Teu, cada filha Tua. Que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades que nesta noite se apresentam, Deus. Porque a minha alegria e o meu desejo é ver cada um dos meus irmãos tendo as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Mas não permitas, Deus, que o coração deste povo se desapegue. Não permita que o nosso coração se desapegue. Eu Te agradeço, em nome do Senhor. Amém? E graças a Deus.
Meu querido irmão, minha irmã, receba a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe essa semana. Vá na paz de Cristo. Reflita, medite na palavra de Deus. E que aquilo que nesta noite nós falamos se cumpra na tua vida. Amém? Vá na paz. Deus te abençoe.